situações. Vocês sabiam que os presos, que os condenados do nosso país, eles têm direitos, tá? Então, quais são os principais direitos do condenado no regime brasileiro, tá? Primeiro, a dignidade da pessoa humana. Então, não é porque ele cometeu um crime, que ele está preso, que ele terá que passar por humilhações, maus tratos, tá? Além da privação de liberdade. Então, ao preso é garantido a dignidade da pessoa humana, o direito de se comunicar com seu advogado a qualquer horário e também o direito de se comunicar com sua família, tá? Receber visita dos seus familiares e também ter direito a um auxílio religioso. É direito do preso, independente de qual seja a religião dele, tá? Então, os principais direitos são esses, direitos individuais. O preso também tem direito à progressão de regime prisional. O que é isso? O preso é condenado, por exemplo, ao cumprimento de uma pena, hipoteticamente, de 10 anos no regime inicial fechado. Quando ele cumprir uma cota, uma quantidade de pena no regime fechado, ele passa a ter direito, se ele preencher os requisitos objetivos e subjetivos. Os objetivos são aqueles impostos pela lei, que basicamente é a quantidade de pena. E os subjetivos são aqueles referentes à sua própria conduta. Então, se ele teve bom comportamento, se ele estudou, se ele trabalhou, se ele praticou leitura de livros no interior da prisão. Então, isso garante ao preso o direito de progredir de regime. O que é progressão de regime? O preso condenado inicialmente no regime fechado, após cumprir um determinado período de tempo e cumprindo também os requisitos subjetivos, ele passa a ter direito à progressão para o regime semiaberto. No regime semiaberto, ele terá direito, tá, de trabalhar na rua, caso tenha uma oportunidade de emprego para ele, inclusive estudar também é permitido, e ele basicamente pode passar o dia inteiro trabalhando e estudando fora do Instituto Penal, do presídio onde ele está preso, tá, com a obrigação de retornar no período noturno e lá pernoitar e no dia seguinte retornar de novo à atividade que ele está exercendo, seja ela profissional ou educacional. Após o regime semiaberto, o preso tem direito à progressão para o regime aberto, que seria, na verdade, uma casa de albergato, mas infelizmente não existem esses tipos de albergues para presos aqui em São Paulo. Então, normalmente, eles retornam para a casa deles, tá? Então, na casa deles, eles têm o direito a trabalhar, a estudar, eles têm apenas que observar alguns critérios, tá? Que é basicamente não permanecer na rua fora de determinado horário, não frequentar bares e locais onde eventualmente possam acontecer algum tipo de problema no sentido de brigas, confusões, etc. Tá? E ele termina de cumprir o regime prisional dele até que a pena total dele seja cumprida. Uma outra situação é o livramento ou liberdade condicional, que basicamente o preso condenado, após cumprir um determinado período de encarceramento num regime anterior, que geralmente é o fechado ou o semiaberto, e também preencher os requisitos subjetivos, que são basicamente referentes ao comportamento dele, ele passa a ter direito a esse livramento condicional, que basicamente coloca eles em liberdade, tá? Também com restrição de frequentar determinados locais e também observar determinados horários onde ele deve se recolher à sua residência. Nós temos também, como benefício para o condenado brasileiro, o auxílio reclusão. A família do condenado, que seja segurado pelo INSS, terá direito ao auxílio reclusão. Não é bagunçado, como muitas pessoas pensam, que todos têm direito, todo preso tem direito ao auxílio reclusão. Não é assim, tá? É importante falar isso porque nos dias atuais, onde as fake news imperam nas redes sociais, muitas pessoas distorcem a realidade.
Então, apenas tem direito ao auxílio reclusão o familiar do preso que antes de cometer o delito ou crime, ele trabalhava e também tinha qualidade de segurado no INSS. É isso, gente. Conto com vocês para estarem seguindo, compartilhando, comentando os nossos vídeos e até a próxima.